Paragominas Retrospectiva 2025 e nessa manhã de quarta-feira nós vamos falar sobre planejamento e governo. Estamos aqui com os secretários Pierre Sena, Débora Mariani, ele secretário de governo e ela secretária de planejamento. Secretários, bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite e nós gostaríamos de saber de cada um de vocês, primeiramente pelo secretário Pierre, como foi receber esse convite de serem secretários na gestão Sidney Rosa? Bom dia a todos. Eu fico feliz, em estar aqui representando o nosso prefeito que, com todo carinho, com trato, tem convidado todos os secretários para contar um pouco de como a gente tem a nossa visão do governo e o que tem feito. E a gente fica feliz de ver que ele tem nos confiado essa tarefa. E o prefeito vem buscando de forma clara tornar o conhecimento burocrático da prefeitura, do serviço público, mais claro para o cidadão. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito por essa iniciativa de fazer uma retrospectiva com a estrutura organizacional, ou seja, pelos seus secretários. Isso é a primeira vez que acontece no município. Em relação ao desafio de aceitar, assumir uma secretaria e todo o trabalho que envolve isso nos traz responsabilidade, mas também um reconhecimento por uma trajetória, uma carreira, muitos anos de serviço. Eu que sou servidora há 27 anos, isso me trouxe um ganho pessoal, mas acima de tudo uma responsabilidade dentro daquilo que eu já vinha fazendo há muitos anos, como advogada, como servidora e principalmente como cidadã paragominense. Então eu represento hoje aqui não só os secretários, e por isso eu parabenizo o gestor municipal, Sidney Rosa, e o nosso vice, Aldo Tartari, mas principalmente os nossos servidores efetivos, que acabam transferindo para a gente uma responsabilidade a mais. Nós sabemos que não é fácil a transição de uma gestão e nós gostaríamos desde já de entender quais foram os primeiros desafios do ano de 2025 em cada uma das secretarias, começando pela secretária Débora de Planejamento. Como todo processo de transição, ele já norteia um trabalho prévio. Então, para a gente foi muito difícil esse processo, porque nós não recebemos tudo aquilo que já era devido de forma até constitucional. Nós começamos um trabalho logo depois da eleição. Isso, então, como planejamento, isso já requer um trabalho prévio de entender os dados, de entender a estrutura, de saber como funciona. Então, para a gente, foi muito difícil atravessar esse processo inicial de transição, especialmente porque eu fiz parte dessa comissão. Então, isso requer várias reuniões, requer juntar documentos, requer entender todos os procedimentos que foram feitos durante os 4 anos que nos antecederam, para entregar, inclusive, um relatório que já era obrigatório ao Tribunal de Contas dos Municípios, e a partir daquilo já iniciar o planejamento da Prefeitura para os próximos 4 anos. Então, não foi uma tarefa muito fácil. Pegando o gancho aqui da secretária Débora, a gente acompanhou bem perto, bem próximo do processo de transição, e quando você para pensar um pouco sobre ele, há um ano atrás, essa mesma data, a gente estava ainda buscando encerrar a transição, porque a transição não é nada mais do que pegar todo um plano do governo anterior, buscar entendê-lo e tratar durante esse ano, que foi 2025, com o plano que já era do governo anterior. Tivemos muitas dificuldades, porque geralmente aquele governo que perde termina não facilitando muitas vezes as documentações necessárias, os documentos que a gente precisa para dar continuidade, ou não só dificultando, como também não encontra, e trouxe para nós alguns transtornos. Mas tivemos muito trabalho, mas concluímos bem, porque naquele momento, também falando no lado positivo do governo anterior, ele nos deixou também
bem à vontade para ter acesso a muitos documentos e a gente passou a conhecer melhor, porque entende-se a transição como se fosse uma fiscalização, e não é uma fiscalização. É apenas a gente tentando entender, porque no dia 1º, eu me lembro muito bem, a Débora lembra disso, a gente já começa tendo que abastecer as ambulâncias que vão trabalhar. Então, se você não compreender qual é o posto que você tem crédito para você poder, dia 1º, assinar aquele abastecimento, você termina não tendo condições de fazer os serviços essenciais continuar. E a transição serve para isso, é como você trocar os pneus de um carro e ele rodando. Então você vai ver como é a complexidade, como é que eu troco o pneu de um carro ou de uma moto, ela rodando, não posso fazer ela parar. Se eu pudesse parar, a gente filmaria de forma melhor, mas a gente tenta trocar com ele andando e vai, troca ali, vai devagarinho, vai indo, até conseguir fazer aquela transição necessária. Por isso que dura-se um período, mesmo depois de janeiro, a gente ainda continua ali buscando entender e ver quais são os serviços e a forma de tratar aquele serviço para a população. Requer um tempo, e isso a gente foi ganhando conforme o trabalho do dia a dia. Gostaria de acrescentar que, do ponto de vista legal, nós cumpríamos um calendário. Esse calendário ele já teve um certo atraso em função de não ter iniciado a transição no período correto. Nós começamos esse período de transição um mês depois daquilo que deveria ter ocorrido. Então, como o secretário falou, a gente acaba atrasando um pouco o processo em função das informações que a gente deixa de receber. A transição, como ele bem colocou, não é uma fiscalização, mas aquelas pessoas que fazem parte de uma comissão acabam entendendo que a gente está ali querendo buscar alguma coisa para prejudicar alguém. Não é isso, e não foi isso. E a gente passou bastante tempo batendo nessa tecla que nós só queríamos entender os processos, fazer um realinhamento para poder começar 1º de janeiro sem que nenhum serviço essencial parasse. Inclusive os processos licitatórios que nós acabamos dando continuidade por questão de prazo. Tanto a Secretaria de Planejamento quanto a de Governo são responsáveis pela missão de articular as principais políticas públicas que a população recebe. Nós gostaríamos de saber de cada um de vocês, já que essas secretarias são, digamos assim, a alma da gestão, quais os principais objetivos e missões de cada uma das secretarias. A senhora pode começar. Bom, do âmbito das competências, a Secretaria de Planejamento ela trata dos principais assuntos estratégicos da gestão, especialmente os que envolvem incentivos fiscais, atração de novos investimentos, convênios, projetos. Então, a Secretaria de Planejamento, como você bem colocou, e assim como a Secretaria de Governo, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a Secretaria de Administração e Finanças, ela acaba fazendo toda a retaguarda da gestão, de forma que a gente não só ajuda o gestor municipal a tomar decisões reais, efetivas e que tragam resultados à população, como ela faz o planejamento para todas as outras secretarias através de equipes que já foram estruturadas para isso, para pensar toda a gestão de forma conjunta, né? Porque o que ocorria, não só dentro da Secretaria de Planejamento, e isso eu queria fazer um adendo, quando nós recebemos a Secretaria, na verdade, o nosso primeiro desafio foi estruturar a Secretaria. Eu posso dizer assim, não era uma secretaria que existia, ela não era vista, ela estava praticamente esquecida, e ela tem um papel fundamental. O planejamento, ele norteia todos os processos, todas as tomadas de decisão. A Secretaria de Planejamento, ela dá todo o encaminhamento da gestão. Não é que ela está acima de nenhuma secretaria, mas todas as demais secretarias necessariamente dependem do planejamento por questão de orçamento, por questão de dotação, por questão financeira. Então, a gente acaba fazendo um trabalho conjunto com todas as secretarias. A secretária deixou bem claro, realmente a importância das secretarias meios. Nós somos, como planejamento, Secretaria de Governo e Finanças e Jurídico, são secretarias meios, não são secretarias fins. A gente sempre está ali entre todas as secretarias, no meio delas, buscando, de alguma forma, e se entender entre o cidadão, a pessoa comum, que não entende a burocracia, ao secretário, que termina sendo burocrata, tentando, de alguma forma, seguir algumas regulamentações que é do tribunal, que são da própria secretaria.
eu digo que muitas vezes depende muito do gestor. O nosso prefeito Sidnei Rosa, ele tem feito um trabalho bem aberto, tornando as secretarias realmente úteis e utilizando elas como os meios necessários que elas têm. Muitas outras secretarias, há algum tempo, como a secretária Débora falou, a Secretaria mesmo de Planejamento em outros governos anteriores não tinha um papel, apesar dela existir e ela ter toda a estrutura, como a de governo também. Você for ver anteriormente, muitas vezes era por uma questão do próprio gestor que tornava necessário o formato dele trabalhar. Mas o prefeito, Sidnei, ele tem deixado as secretarias fazer exatamente o papel delas. E a gente tem buscado de forma unidas, eu, a Débora, principalmente nós dois que somos bem próximos, e depois o Dilmar, que é secretário de Finanças e Administração, e o Helder, secretário jurídico, da gente poder se entender para trazer respostas rápidas, para que atenda às demandas da população e dê segurança para as secretarias fins poder tomar decisões. Ao próprio prefeito, que muitas vezes precisa de leitura rápida das 4 secretarias, o que politicamente isso prejudica ou favorece, o que verdadeiramente está no plano de governo, ou aquilo que impacta na administração pública, ou aquilo que tem problema jurídico. Então, esse é o nosso papel de estar sempre buscando, de forma mais bem clara, mais bem prática, o serviço teórico das secretarias para o serviço prático que o cidadão precisa. Entendendo o principal papel das secretarias, a gente entende a importância da articulação e também de ter grandes parcerias. Nós gostaríamos de saber dos secretários quem foram os principais parceiros nessa jornada aqui até agora no ano de 2025. Eu acredito que a principal parceria ela provém das próprias secretarias, de forma bem institucionalizada. As secretarias acabam se ajudando e eu complementaria aquilo que o nosso secretário falou. Acho que o nosso principal diferencial é termos autonomia, mas ao mesmo tempo termos harmonia. Então eu acabo articulando com uma secretaria e ela me favorece pela parceria que ela tem às vezes extra prefeitura. Aqui no município nós temos várias parcerias, seja com as academias, que as instituições de ensino, o Sistema S, o próprio comércio. Então, assim, uma parceria só é bem complicado. Inclusive fora daqui, como a Secretaria de Planejamento, ela tem também o papel institucional de fazer o acompanhamento entre os entes, seja o governo do estado, os ministérios, a gente acaba buscando novas parcerias. Então, eu não elencaria uma, mas eu enalteceria o próprio trabalho articulado das secretarias. É verdade, a gente busca, e a gente tem sempre essa discussão de buscar unidade, a gente todas as secretarias ter uma só unidade, todas elas pensando na forma de governar em prol de um governo único, de um governo que pense uma só ideal e buscando ter uma única linguagem, para que um não tenha uma linguagem e o outro tenha outra forma de entender. Então, a maior parceria que eu vejo e que a gente busca é principalmente entre nós mesmos, entre nós secretários, entre os nossos superintendentes, buscando que cada servidor entenda que ele é único ali dentro, ele não é, digamos, uma prefeitura à parte. Muitas vezes a secretaria queria estar num caminho meio que a secretaria A, a secretaria B. Todos nós somos servidores públicos, eu gosto de dizer muito isso, a palavra servidor, todos nós somos, nós servimos a população e temos que servir sempre com uma parceria entre nós, porque se a gente servir sem parceria entre nós, começa a ter dificuldades no próprio governo. A gente tem muitas parcerias, como eu digo, entre a gente, e tem muitas parcerias fora também, como o governo do estado. A gente tem a parceria com o nosso amigo, o deputado Thiago Araújo, que é um grande parceiro, que tem, de alguma forma, nos ajudado fora do município. A gente tem o governo federal, o próprio Jader Filho, ministro, que realmente tem aberto portas para a gente, tem mostrado de forma bem clara que ele é um parceiro de Paragominas, um parceiro da nossa população.
E na Secretaria de Governo, que é a secretaria realmente voltada a isso, né? Ela é muito ligado aos parceiros, aos vereadores, né? Que têm sido parceiros, têm sido amigos, têm sido responsáveis pelos projetos que a gente muitas vezes demandam lá. Então, assim, eu só tenho a dizer para você o seguinte: se não fosse os parceiros, tanto internos, nós mesmos, quanto os parceiros externos, que a gente tem hoje, muitos parceiros e amigos que confiam no governo, teríamos muita dificuldade. Mas, graças a Deus, nós tivemos a felicidade de encontrarmos parceiros fiéis, bons, e não só, como falo de governo, mas também a população, as empresas que acreditam na gente, o comércio, a indústria e o maior parceiro, a população. Nós temos buscado ter esse parceiro de verdade. E já falando sobre o futuro, sobre 2026, nós gostaríamos de saber quais as principais metas, as prioridades de cada uma das secretarias para o ano que vem. Do ponto de vista da Secretaria de Planejamento, eu imagino que a nossa principal meta é efetivar tudo aquilo que nós conseguimos já pleitear em 2025. E aí, nesse sentido, eu falo principalmente dos convênios. Eu não falei inicialmente, mas num trabalho muito técnico, de muita dedicação da Secretaria de Planejamento, nós conseguimos aí fazer um resgate de quase 10 milhões de convênios, e de convênios antigos, e de novos convênios quase 75 milhões. Então, eu imagino que a nossa principal meta para 2026 seja realmente efetivar, acompanhar e prestar conta desses convênios para que a gente consiga realmente trazer resultados para a população dentro daquelas demandas que nós recebemos, dentro do que já está previsto nas ferramentas de gestão, seja o PPA, seja a LOA, aquilo que é proposto dentro das conferências municipais, da nossa própria ouvidoria, como a gente potencializou esse trabalho, principalmente como uma ferramenta de escuta. A gente recebe muitas demandas e a gente tem que converter essas demandas dentro dessas ferramentas de gestão para efetivar políticas públicas que tragam benefícios para a população. Das demandas que nós planejamentos para 2026, né? Dá até para brincar, né? Dizer assim, que a gente, o 2026 quer pelo menos sobreviver como sobrevivemos em 2025. Isso é a verdade. Então, assim, esse é o primeiro meta, sabe? Eu já estou contando com isso. Não é tão simples, a gente sabe que não é tão simples, mas nós chegamos até aqui. E assim, eu fico feliz de ver que nós chegamos até aqui. Vamos entrar em 2026. E vamos entrar em 2026 mais forte, mais firme, entendeu? Com nossos primeiros alvos alcançados em 2025. Eu falo que 2025 foi um ano de muito planejamento, é verdade. A Débora até diminuiu bastante o que nós fizemos, mas nós fizemos muita coisa, planejamos muito. Eu só limitei a um item. Apanhamos muito também, né? Que eu quero falar, né? Mas não tem problema. Quando a gente olha para fazer um resumo, um briefing, né, do que a gente tem, foram muitas ações, né? Muitas parcerias, muitos convênios, muitos projetos. Como o secretário falou, tem muita coisa. Os primeiros meses foram difíceis? Foram alguns atropelos, algumas dificuldades que tivemos nessa própria estruturação, porque nós tivemos que montar a equipe, tivemos que remanejar pessoas, estruturar. Então, isso demandou o primeiro quadrimestre, foi praticamente dedicado para isso. E aí, depois disso, foi que o carro já, como diz o nosso prefeito, né? Ele já saiu da primeira, já está na segunda. Eu acredito que a gente já está de terceira, não é, Pedro? Eu acho que agora nós engrenamos. Eu vou tentar ser claro para vocês entenderem o que foi 2025 e o que a gente planeja em 2026. É como se fosse construir uma casa. Quando você começa a construir uma casa, você primeiro faz os alicerces. E muitas vezes alguém passa ali e não vê, só sabe o dono. Ele sabe quanto ele gastou nos alicerces, que tamanho é a fundação, como é que ele vai levantar as paredes. E não tem paredes. E a pessoa olha, a casa não saiu do lugar ainda. Mas ele já botou boa parte daquele recurso ali dentro. Então, assim, nós, como governo, nós primeiro, esse ano 2025, nós lutamos muito para ter alicerces firmes, para agora a gente começar a levantar paredes. E da agora para frente, 2025, vocês vão ver as paredes levantadas. Vocês vão ver serviços que muitas vezes a gente estava trabalhando, mas a população não vê.
e vai começar agora a aparecer esses serviços de forma mais bem clara, tornando assim o serviço chegando lá na ponta onde realmente mais precisa e fazendo com que a população tenha esse benefício, que é para isso que ela confiou em nós, esse serviço. Queremos desde já agradecer pela presença, por aceitarem o nosso convite e deixar a oportunidade para que vocês possam deixar uma mensagem final para a população, para toda a equipe e também para a gestão. Eu gostaria de agradecer ao nosso prefeito, Sidney Rosa, ao nosso pastor Aldo, pela confiança em nós. Aqui a gente não trabalha de forma unilateral, a gente trabalha muito de forma coletiva e eu vejo que é por isso que está dando certo, né? Eu não faço nada sozinho, o Pierre não faz nada sozinho, nem o secretário, a gente sempre faz dentro de uma unidade, uma união, de uma harmonia, de uma sintonia, é isso que faz fluir o serviço. Então, inicialmente eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente estar mostrando o nosso serviço aqui enquanto secretário, enquanto servidor. Principalmente pelo orgulho que nós temos de fazer parte dessa gestão. Eu quero agradecer imensamente a todos os servidores da Secretaria de Planejamento. E a Secretaria de Planejamento, ela é uma secretaria muito técnica, pequena, enxuta. Nós somos 14 servidores, isso contando com a Sala do Empreendedor, com o Cine, e com o setor de habitação, que também faz parte da Secretaria de Planejamento. E um pouquinho também da Secretaria de Administração e Finanças, já que o setor de convênios é subordinado à Secretaria de Finanças, mas acaba dando um apoio para nós. Então, hoje eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que faz parte da Secretaria, que se dedicou o ano inteiro, que foi muito responsável e nos trouxe grandes resultados. Muito obrigada. E também eu queria estender esse convite à nossa Ascom, não é uma secretaria. Hoje nós temos uma superintendência de comunicação, mas eu sempre digo que é um braço da Secretaria de Planejamento, que a gente não faz nada sozinho e a gente acaba usando essa estrutura da Ascom para dar visibilidade ao nosso trabalho. Nada, tá bom já. Vou deixar alguma coisa para você, meu amigo, falar. Tá bom. Quero agradecer primeiro a Deus, né, que nos dá a oportunidade de estar aqui e poder servir a população. Agradecer ao prefeito Sidney Rosa por confiar não só em mim, mas em todos os secretários. Ele passa parte daquilo que a população confiou para ele e ele passa para a gente toda essa confiança e responsabilidade. Quero ser muito grato a isso a ele. Ao prefeito Aldo Tartari, nosso vice-prefeito, que tem de maneira amigável, como um paizão, um pastor, tem nos dado apoio, está ali ao lado. A todos os servidores, né, da prefeitura e de maneira em geral, que de alguma forma acreditam em nós. Eu vejo quanto eles têm esperança quando nos procuram para resolver algumas coisas e eles sentem ali acolhido. Agradecer nossa equipe de mídia, né? Nossa, porque nossa não é minha, né? Oh, nossa. Está subordinada a CEMUG, mas acaba atendendo toda a nossa estrutura. Parabéns a vocês pela ideia, pelo todo o planejamento, porque tudo que a gente faz, né, a gente trabalha muito, mas quem torna isso para a população ver, quem faz a população muitas vezes ver no dia a dia, visibilidade, né? É a nossa superintendência de comunicação. E tem ela em toda a secretaria, tá? Lembrar que tem um Mascom em todas as secretarias. É um formato novo até de fazer comunicação. E a gente fica feliz por tudo isso e dizer que um bom Natal para todos, né? Um feliz ano novo, para quem não se vê, mas nós vamos estar por aí. Sempre nas redes sociais, lá atendendo, da maneira do possível, fazendo o nosso papel, que é de servir a população, a nossa comunidade. Muito obrigado. Parabéns, secretários, pela gestão, pelo trabalho e pelas melhorias implantadas para Paragominas no ano de 2025. E nós vamos continuar com Paragominas Retrospectiva 2025. Aguardamos você logo mais.